Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para iniciar as atividades, ou essa atividade doutrinária da Casa da Fraternidade. Seja bem-vindo, companheiro. Olá, bom dia a todos. Bom Como dia, você Luiz. está? Bom Graças a dia. Deus. A paz, bom dia. Nós vamos aproveitar esse momento inicial aqui para ler uma mensagem enquanto nos preparamos para dar continuidade à nossa tarefa de hoje. Observe que alguns irmãos, algumas pessoas já estão acessando e vamos seguir. Vamos fazer então uma mensagem para depois então fazermos a prece e darmos início à atividade deste dia, dessa nossa quarta-feira. É que não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa se abate. Há dentro de você uma força grandiosa, capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo sempre há uma saída. Sempre haverá uma solução. Então, como vê, a mensagem tem muito a ver com o nosso momento que vivemos, né? Para tudo tem uma solução. Muito boa mensagem. Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos oriente, que nos guie, que você possa receber boas inspirações para levar a todas as pessoas as palavras pensadas para o dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E assim seja. Assim seja. Pois bem, nós vamos dar início à sua fala, né? Já entraram aí mais algumas pessoas, é natural que as pessoas vão entrando aos poucos. Normal. Sejam todos bem-vindos. Ótimo. Fique tranquilo, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Nós vamos te apresentar, Erickson Mendonça, e nós vamos agora, nesse momento, dar a palavra a você. Você pode iniciar a sua fala, como a gente combinou, até umas 9h40, por aí, 9h45 no máximo. E a gente não abre nesse momento para as perguntas que as pessoas tenham enviado. Fique à vontade, o espaço é seu. Valeu, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Só uma pequena correção. Então, vamos tentar, no dia de hoje, fazer uma reflexão. Considero um momento muito oportuno, essa situação de pandemia, porque nós estamos nos reposicionando diante da vida e, por que não dizer, ressignificando as nossas vidas do ponto de vista das atividades sociais corriqueiras, do labor, mas não menos importante nas nossas necessidades enquanto espíritas cristãos. Porque a escolha de falarmos hoje sobre trabalhadores da vinha, trabalhadores da última hora, eu fiz essa escolha em função exatamente desse episódio que nós estamos vivendo, porque eu entendo, baseado nesses instantes, esses dias de recolhimento, a necessidade de fazer os questionamentos do porquê isso está acontecendo. Aliás, todos nós, cidadãos espíritas ou não, cristãos ou não, estamos questionando o momento que nós estamos vivendo. Temos o privilégio de, na doutrina espírita, recebermos as bênçãos, né, da libertação das nossas consciências
quando nós entendemos o ciclo existencial que estamos submetidos nessa rota evolutiva, nesse ciclo reencarnatório. Então, estamos vivendo mais uma fase de nossas existências, afinal sabemos que somos seres eternos. Então, fundamental importância essas ponderações de como estamos nós no momento atual, em especial nós espíritas que recebemos esses ensinamentos. E eu venho aqui com o objetivo de, inspirado até no livro Pão Nosso, trazido pelas mãos de Chico Xavier, com o nosso querido Emmanuel. Essa semana eu faço parte de um grupo, né, de orações às 18 horas, e todos os dias nós estamos lendo algum capítulo. E veio a calhar esse capítulo 69 do Pão Nosso, que eu me arvoro desse capítulo do direito de ler um trecho para instigar ainda mais a todos nós. Capítulo 69, o título é Hoje. Me permitam ler somente os trechos que eu considero fundamentais. Porque foi nessa leitura que me veio esse... eu já vinha com essa reflexão do motivo da pandemia, por que esse recolhimento, como é que nós podemos ressignificar nossas vidas a partir desse episódio, que trampolim isso representa, porque ele tem um impacto mundial nas relações sociais, na essência do ser humano, sendo religioso ou não sendo mais espiritualizado ou não, todos estão vivendo o seu momento de desconforto, mas momento de reflexão. Nesse capítulo 69, o título Hoje, o nosso querido Emmanuel, ele extrai da carta de Paulo, da epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, abre aspas. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Particularmente esse chamamento de Emmanuel, onde ele rapidamente comenta, e eu destaquei 2 parágrafos, onde ele fala: salientamos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. E outro trecho também importante. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Vou repetir. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, será exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. Pois é, momentos como esse são momentos de exortação. Estamos estimulando uns aos outros. Me vejo nessa responsabilidade, a convite da casa, de falar a todos que estão nessa busca. Somos todos existencialistas, estamos ponderando sobre esses acontecimentos. Vou pedir só um minutinho, porque houve um comentário aqui sobre a imagem está escura. Deixa eu ver se eu melhoro a qualidade. Não melhorou muita coisa não, mas ajuda. Enfim. Então, meus amigos, falarmos hoje sobre trabalhadores da vinha, trabalhadores da última hora, não deixa de ser uma exortação, porque um estímulo, uma provocação a todos nós. Precisamos estimular uns aos outros para entender o cenário que estamos submetidos. Buscar uma compreensão, como eu falei, ressignificar nossas vidas diante das circunstâncias que estamos vivendo. Então é inevitável a gente fazer uma análise baseada até na Gênese, A Caminho da Luz e tantos outros livros, especialmente os livros basilares, né, de nosso querido Allan Kardec,
onde nos mostra a série, especialmente a Gênese que eu citei, que nos mostra a nossa série histórica de evolução do homem, os inúmeros capítulos que ele trata dessa questão. Para chegarmos ao momento de hoje, como trabalhadores da última hora, é inevitável a gente fazer essa retorno um pouco no tempo, apenas com reflexão. Eu não sou historiador, apenas estou querendo ponderar sobre a nossa rota evolutiva, porque aqui estamos, habitamos esse orbe, muito possivelmente habitamos outros orbes, e aqui estamos mais uma vez. O fato, como todos nós sabemos, é que o planeta surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, e de lá para cá foi se formando o cenário onde veio a ser o nosso grande cenário da nossa rota evolutiva. Todos nós. E nós sabemos que, mais ou menos 200 mil anos atrás, é que o Homo sapiens surgiu. A condição evolutiva do planeta, nos permitindo habitarmos e coabitarmos nesse mesmo ambiente, sempre permutando nossas experiências, porque não estamos sós na nossa evolução, precisamos amar uns aos outros. Esse foi o grande ensinamento, adorar a Deus acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros. Então, somos cúmplices, ou somos atores dessa mesma história de vida, cada qual carregando o seu papel, o seu enredo, a sua programação. E vemos nessa condição evolutiva o espírito clamando por manifestar as suas potencialidades, e eis que com 70 mil anos, mais ou menos, veio a revolução cognitiva, quando o homem consegue manifestar suas ideias, seus pensamentos, através da palavra articulada. Os estudiosos, antropólogos, estudiosos da linguística, me perdoe quem já me ouviu falar sobre isso, mas é tão instigante que eu procuro sempre tocar nesse ponto. Até porque muitos também eu acho que não ouviram ainda. Então, nesse momento da revolução cognitiva, o homem consegue manifestar suas ideias a partir da palavra. Então, o clamor, a ansiedade do espírito da comunicação leva a criar esse código psíquico, linguístico, que ainda hoje nós vivemos com isso ao redor do planeta. Afinal, estamos vivendo em um planeta com vários idiomas. As mesmas coisas podem ser ditas, manifestando a ideia do ser espírito encarnado, com palavras diferentes, com fonética diferente, com oratória diferente. Isso tudo mostra essa rota evolutiva de manifestação do pensamento, da ideia, do clamor, da ansiedade, da busca do eu, da tentativa da comunicação. E vamos crescendo nessa condição a partir, exatamente, só uma ressalva, a partir dessa possibilidade do homem de Neandertal, onde os estudiosos, para dar sustentação o argumento que eu estou utilizando, foram os estudiosos da antropologia que, analisando os fósseis e os restos mortais dos homens de Neandertal, 70 mil anos atrás, identificou o osso hioide que nós temos embaixo da língua, que dá sustentação à língua, e, segundo eles, a partir daí foi possível articular as vogais. E com as vogais foi possível formular frases e manifestar a ideia do seu pensamento. Então, nessa rota de evolução que nós estamos vivendo, passamos por nossas eras do antepassado, a condição da época medieval, onde sequer o tempo tinha fundamento, as horas não tinham o peso e a importância que tem para o homem da atualidade. Começamos a aferir o tempo antes da história, da evolução, antes e depois de Cristo, e tivemos na nossa condição de trabalhadores da vinha os primeiros reveladores, os primeiros trabalhadores, Moisés, os profetas, Isaías, Ezequiel, Malaquias e tantos outros. Isaías, por exemplo, viveu cerca de 600, 700 anos antes de Jesus. E tantos outros. Então, tudo vem sendo dito, tudo vem sendo semeado ao longo da nossa existência.
É que entramos na nossa zona de conforto e ficamos presos às nossas relações do cotidiano, ao trabalho, à necessidade da busca do conforto, de suprir as nossas necessidades básicas e até mais do que os básicos, né? E vamos perdendo o contato com a nossa história evolutiva. Daí a beleza e a singeleza da doutrina espírita, dos espíritos no trazer essa exortação, essa provocação, esse estímulo a uma análise criteriosa de quem somos nós e o que nós estamos vivendo na nossa rota. Para dar importância ao que nós estamos fazendo, para compreender se nós estamos vivendo mais uma etapa da nossa evolução, outras virão, não se encerra aqui, não é em função só da pandemia que vamos achar que o mundo acabou. Muitas coisas serão modificadas. Muitas coisas serão, de novo, ressignificadas para todos nós. Alguns perderão a oportunidade e buscarão viver ou retomar suas vidas e suas necessidades da forma que vinham fazendo. Mas o tempo se encarrega. A cada qual está sendo dada a oportunidade de entender. Jesus falou que ouçam os que tiverem ouvidos para ouvir. Nós estamos atentos. Nós, cristãos, especificamente nós espíritas, por conta das revelações dos espíritos, a manifestação dos espíritos nas salas mediúnicas, que é, aliás, um privilégio para nós trabalhadores da sala mediúnica, quando ouvimos irmãos desencarnados trazer suas aflições, seus anseios, e nós ficamos nos posicionando diante dos relatos que nós ouvimos, contextualizando para as nossas realidades, nós vamos crescendo no processo de observação e buscando contextualização para a nossa luta diária, nosso dia a dia. E por conta disso vem a questão de buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, essa parábola dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora. Não quero aqui ficar fazendo a leitura dessa parábola, todos nós conhecemos, não quero abusar muito da paciência de vocês. Queria apenas comentar o que isso nos provoca. Porque nesse capítulo, nós recebemos instruções dos espíritos, recebemos as informações da missão dos espíritas e nos descobrimos ou somos provocados pelos espíritos a compreender que somos obreiros do Senhor. E no trecho que eu destaco aqui, em Obreiros do Senhor, no item 5, está escrito: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Impactante, né? Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para o homem. Meus amigos, eu acho que é mais do que nunca chegado o momento, nós espíritas, pessoas de boa fé, de boa intenção, não quero ser exclusivista, né, achando que é um privilégio dos espíritos, apesar de que no livro no Evangelho nos provoca, né, como missão dos espíritas: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, suportando suas provas terrestres. Muito bem. Este é o ponto que nós sabemos que no trabalhador de última hora, muitos, os chamados poucos os escolhidos, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque foi aquele trabalhador que chegou por último e recebeu primeiro o valor que todos os outros que chegaram antes. Somos nós, diante da série histórica, trazendo de Moisés, profeta, Jesus, até a codificação, né? E nós, aqui hoje, somos espíritas, fazemos parte do processo de evolução. É a onda do bem que se instala, não é um privilégio só nosso, mas uma cobrança, né? Como eu falei, eu repeti, uma exortação, né? A quem mais foi dado, mais será cobrado. Chegou o momento, chegado o momento, ou melhor, todos os momentos são momentos de demonstrarmos o nosso papel
na nossa seara. Mas agora, especialmente na pandemia, que me provoca esse aprofundamento, essa reflexão e a exortação para todos vocês, para todos nós, que nos estimularmos nessa luta, de que é preciso pôr mãos à obra. O que nós estamos fazendo agora, essa oportunidade, num dia, seria um dia normal de trabalho, às 9 da manhã, muitas pessoas se permitindo acessar, participar conosco dessa reflexão. Estamos em aprofundamento constante, questionamento constante, porque a economia de tempo que nós temos nos deslocamentos, nos contatos pessoais, nas visitas aos templos do consumo, né, nos shopping centers, etc., esse tempo de recolhimento nos permite essa reflexão maior. Então, se nós nos sentimos como os obreiros do Senhor, que temos essa consciência e temos a consciência da nossa responsabilidade, não de de convencer nada a ninguém, não é questão de proselitismo, é questão de restabelecimento de uma nova ordem, porque é o que está acontecendo e nós podemos, a partir do nosso próprio exemplo, atuar dessa maneira. Me permita que estou querendo identificar aqui um trecho bastante interessante que fala sobre isso. Que nós precisamos aproveitar a oportunidade, não para ficar na tentativa constante de tentar convencer as pessoas, mas sim de provocar as pessoas, quando houver oportunidade, para analisar a sua perspectiva de vida diante do que está acontecendo, no sentido que auxiliar, né? Até porque nós estamos também sendo auxiliados, né? O fato de estar aqui falando para todos, nessa sala de bate-papo, e achar que eu tenho uma capacidade maior do que ninguém, que alguém, não é isso. A questão é provocação, né? Reflexão, o que eu faço comigo mesmo e, inevitavelmente, baseado nos estudos, nas reflexões que os espíritos nos trazem, a codificação nos produz essa possibilidade de estabelecer comentários usando nossas cores, como se usualmente se usa esse clichê, né? Então não tem como não dar as minhas pinceladas, as minhas percepções de provocar. Então essa é a tentativa de que nós precisamos, a partir da atitude do exemplo, somos falíveis, somos frágeis, temos as nossas dificuldades, caímos, mas levantamos, nos cobramos, porque o espírita sofre com essa autocobrança, e tem que ser assim, porque estamos buscando os nossos saltos evolutivos na medida em que estivermos estabelecendo um esforço maior para uma reprogramação de nossas existências, né? Reconhece os verdadeiros espíritos pelo esforço que faz para se tornar melhor, assim, nosso grande Allan Kardec nos provoca, né? Então nos esforcemos todos, primeiro, para sermos pessoas melhores, vencendo as nossas mazelas, nossas dificuldades, e termos a capacidade de, num reposicionamento, passar a ser exemplo para as pessoas. Não exemplo de virtude, mas um exemplo de busca para viver uma nova realidade. Como falei antes, repito, ressignificar a nossa vida. Qual é essa busca que a sociedade tem feito incessantemente, somente por questões materiais, pela busca do conforto, das possibilidades inusitadas e maravilhosas que, quando nós alcançamos nessa busca constante, chegamos e encontramos a satisfação daquilo e se instala o vazio. Sim, conquistei isso, e aí? E agora? Aí inventamos outra cenourinha para alcançar e chegamos lá e, de novo, tem que ter sentido. Tudo tem sentido. Nós é que estamos, como num grande jardim de infância, sem um professor, sem um monitor para nos assistir. Estamos descobrindo a proporção que vamos crescendo, vamos nos relacionando. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer comparação com escola, porque aqui é um grande educandário, não sou eu que digo, os espíritos vêm nos ensinar, somos todos alunos e professores da vida. Então, enquanto alunos, buscar sermos aplicados, interessados, sentar na fila da frente, parar de jogar bolinha de papel, de conversar, estar atento a tudo que está sendo colocado para todos nós, porque tudo tem sido dito muito antes de Jesus. Moisés, ele veio para todos nós 1.500 anos, 1.400 anos antes de Jesus, fez o seu Pentateuco, o Torá, e de lá para cá, quantas revelações
e tudo sempre existiu, o homem que vem amadurecimento no conhecimento das suas relações humanas, e vamos buscando na série de evolução, porque nós passamos por novas fases de nossas existências, como, por exemplo, a Revolução Científica, ela aconteceu há 500 anos atrás, a Revolução Industrial, 200 anos atrás, ontem. E estamos nessa condição de evolução, uma aceleração da prática, de usufruir da capacidade intelectual do homem, desde aquela fase que eu relatei sobre o homem de Neandertal, onde conseguiu articular a palavra, se manifestar. Olha quanta coisa aconteceu pelo uso da sua capacidade, do seio, o espírito, essa centelha divina que nós carregamos ao conhecimento de si próprio e das suas potencialidades e no seu aprimoramento. Diamante bruto sendo lapidado e chegar a essa fase da existência onde nós temos capacidades monumentais no uso das nossas potencialidades humanas, sabendo e modificando, inclusive, interferindo nos ecossistemas, transformando terras áridas em cultiváveis, interferindo na evolução genética de alguns seres que nos servem de alimento. Essa é a nossa realidade, ainda precisamos, ainda somos carentes disso. Hoje, o rebanho de animais domesticados e controlados pelo ser humano é infinitamente maior do que os animais silvestres e selvagens. O homem tem a sua imposição sobre a condição da terra, que são privilégios concedidos por Deus, porque nos deu a capacidade, nos deu esse cenário para que pudéssemos atuar. A questão é que isso tem que acontecer com atitude coerente e responsabilidade. Longe de pretender aqui ser a pessoa mais coerente, mais responsável. Estou na minha busca, a minha ansiedade, as minhas aflições. Todos nós. Se estamos encarnados, estamos todos nessa mesma condição, cada qual conforme as suas obras. Então nós estamos habitando neste cenário de evolução, entendendo que estamos herdando tudo que nós construímos em outras existências e também nessa, está no Evangelho, capítulo 5, salvo engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, as aflições, causas passadas e as causas da vida atual. Que por imaturidade, por inexperiência, nos atiramos na vida, fazendo as nossas escolhas, algumas acertadas, outras não, e consequências sempre nos trazem as oportunidades de enfrentamento da nossa própria realidade e um reposicionamento para uma realidade nova, futura. Porque se nós todos, sendo espíritas ou espiritualistas de forma geral, todas as religiões são espiritualistas, se nós entendemos dessa maneira, temos que estar prontos antes tarde do que nunca. É possível restabelecer uma realidade, até porque na nossa série de vivência de criança, do famoso do berço ao túmulo, né, o clichê que a gente sempre usa, quanta coisa a gente aprende, a imaturidade nos leva a viver circunstâncias danosas que é necessário ter os adultos, os mais velhos, os pais, os educadores, para nos orientar. E é a proporção que a gente vai adquirindo a consciência do eu e do princípio da causalidade, né, a lei de causa e efeito, as consequências de nossas escolhas, a gente vai tentando modificar e fazendo escolhas mais acertadas, mas o importante é que nós estamos vivendo experiências inusitadas para o espírito. Estamos avançando a nossa consciência e em outro momento reencarnatório estaremos agregado em novos conhecimentos, novos valores. E são esses novos valores humanos que eu entendo que nós estamos modificando nesse momento de pandemia. Baseado nessas reflexões trazidas pelo Evangelho no capítulo 20, Trabalhadores da Vinha, chegado o momento para todos nós de reposicionamento, de enxergar a sua própria realidade e mãos à charrua. Atuar na leveza que nos é permitido e buscando o equilíbrio interior para seguir com assertividade, acrescentando em nossas vidas, nas pessoas que estão próximas de nós, o que puder ser acrescentado para a valorização das nossas existências. Não jamais deixar declinar, se abater, se entristecer
que momentos como esse, obviamente, nos levam em determinadas situações, assistindo aos telejornais, a ver tanta notícia ruim e situações que pode trazer e traz muito ao desespero. Especialmente, sabemos, as pessoas que estão com familiares acometidos da doença. Sempre lembrando que não é somente a pandemia, o Covid-19, que nos traz essa aflição, quantas pessoas e famílias estão sofrendo outros males, outras doenças. Estamos sempre focados nessa questão do Covid, porque pela agressividade, pela velocidade que representa, mas Deus, na sua sabedoria, nos permite viver essa experiência, sim, com uma condição evolutiva. Eu acho que entendemos como espíritas, no estudo do Livro dos Espíritos, que o gênero de morte para nós pode estar determinado. Está determinado. Nós sabemos, claro, que podemos conspirar com as nossas existências e antecipar, a exemplo do suicídio, né, que é um erro contra a ordem divina. Mas muitos que estão partindo, na sua programação, estava prevista o momento do seu desencarne. Então, que sejamos capazes e criteriosos em nossas orações de emanar as boas e mais intensas vibrações para todos que estão nesse momento de agonia, doentes e familiares desses doentes, para que possamos manter um nível de vibração alta. Vale a pena até citar que recebi de um mensageiro a informação, um mensageiro do plano espiritual, a informação logo no iniciozinho de que seria necessário que todos nós mantivéssemos os nossos níveis de vibração, nossos padrões vibratórios elevados, porque o plano espiritual desce até nós, espíritos socorristas, né, para auxiliar nos desencarnes e auxiliar os trabalhadores, os médicos, enfermeiros, os trabalhadores que estão envolvidos diretamente com essa questão. Portanto, tenhamos essa consciência de manter a positividade, o pensamento sempre assertivo, entendendo que as dificuldades elas são constantes e sempre serão. Agora é um momento mais agudo e que estamos nos permitindo restabelecer uma nova rota para nossas existências. E eu considero, inclusive, esses trabalhadores da área da saúde, esses heróis, como trabalhadores da última hora. Merecem receber, entre aspas, né, o que há de melhor de Deus, as oportunidades, porque estão dedicando, correndo risco com as suas próprias vidas, se dedicando a uma doença tão contagiosa. Então, que tenhamos essa consciência de que nessa condição evolutiva do homem estamos chegando ao limiar dessa transição, assim, uma perspectiva minha, me perdoe, eu não estou querendo aqui me apropriar de informações da doutrina espírita e estabelecer como sendo da doutrina, mas muitas coisas vêm, obviamente, das minhas observações. Então, estamos numa aceleração de acontecimento, uma velocidade desde a revolução cognitiva até esse uso das possibilidades, das potencialidades, onde a ciência a serviço do homem, imprimindo sempre padrões de consumo, necessidade de consumo, e o fator humano. Estamos transitando para uma fase, uma era de uma sensibilidade mais refinada. Estamos refinando as nossas sensibilidades. A compreensão do que representa o que representamos nós na nossa jornada evolutiva. Que sentido tem a vida? Então é essa percepção que vai nos trazendo uma rota de um encontro com a nossa própria essência. Então essa ressignificação, como eu falei, esse momento de refinamento das nossas sensibilidades, estamos na era da intuição, estamos percebendo mais um ao outro, as questões materiais são necessárias e importantes e continuarão a avançar. Estivemos na Lua em 69, agora estamos pretendendo ir para Marte. 500 anos atrás é a revolução científica, 200 anos atrás é a revolução industrial. Olha que coisa maravilhosa da potencialidade que o homem ele tem para desenvolver suas possibilidades de avanço em tecnologia, mas e os valores humanos? E as nossas essências?
e as ciladas que a vida nos prega na nossa relação mútua, nas nossas convivências interpessoais, onde nós reencontramos desafetos de outras existências ou amores de outras existências, as antipatias e empatias gratuitas que vão surgindo ao longo dos nossos encontros na nossa rota. Quanto tempo de vida cada um de nós ainda terá? É porque não estamos acometidos da doença, que possamos achar que somos, nessa existência, não temos um prazo de validade, temos sim. Só que somos seres eternos, que bom! A morte não existe. E a morte também não é redenção, sabemos disso. Então, ao desencarnar, encontrando com nossos familiares, amigos do outro plano da vida, vamos fazer as reflexões sobre a nossa última existência, vamos relembrar das existências passadas. No Livro dos Espíritos eles nos alertam sobre isso, nós vamos lembrar do passado como se fosse hoje, lembrando da nossa infância. Que privilégio, que oportunidade. Quando a gente faz as reflexões nesse sentido, nós ficamos mais alertas. Desculpa. E começamos a comparar nas leituras que nós fizemos, os estudos, e vamos nos saboreando com os alertas e as exortações, mais uma vez, a própria Joana de Ângeles, que nos convida ao auto-perdão, à reflexão, à consciência de que se eu errei, pelo menos eu tentei. Então, nós somos feitos para isso, nós fomos lançados à vida para aprender e para criar. Talvez por desconhecimento e imaturidade, fizemos algumas escolhas erradas que nos colocaram no ambiente que estamos habitando atualmente. Mas é essa consciência que se espera, que Deus espera de nós, de quem somos e o que é que nós pretendemos. O que está por vir nos pertence. Trabalhadores da última hora. Chegado o momento de, assim que houver essa desaceleração da doença, do Covid, esse tempo que nós estamos tendo do ápice da doença, o declínio, o platô, né, como eles falam, do declínio, é um momento que nós temos para refletir e fazer essa troca de boas vibrações, de boas mensagens, de mensagens positivas, de reflexões, de orações permanentemente, porque somos sempre inclinados a querer fazer orações somente na hora do recolhimento. A oração a gente tem que fazer, precisamos, sempre que queremos e que gostamos e que queremos conversar com Deus. É importante ter essa percepção realista e acordar agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui e pedindo a chance de poder fazer diferente, de ser diferente, de imprimir um ritmo diferente. Essa é a oportunidade sua, minha, desse recolhimento, a gente voltar para a vida, nós vamos voltar a conviver socialmente, estaremos de uma forma nova de enxergar as coisas da vida. Meu amigo Luiz já entrou aí, é sinal que o tempo já... Está chegando, mas fique tranquilo. Tá, joia. Me deu um alerta, então. Então, amigos, é exatamente essa possibilidade de provocá-los, ou provocar todos nós, de estarmos constantemente em processo de reflexão, ponderação sobre o nosso papel como trabalhadores da vinha. Já encontramos muita coisa pronta, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Do ponto de vista tecnológico, de ciência, estamos confortáveis nisso, que a velocidade é alta. Mas do ponto de vista moral da sociedade, nós precisamos modificar, nos modificando e servindo de exemplo e estímulo para que as pessoas promovam isso e a onda que seja contagioso, não o vírus Covid, mas que seja contagioso exatamente essa possibilidade de estarmos nos relacionando de uma forma mais fraterna, de sermos mais benevolentes, mais sensíveis. Eu fico feliz em ver nos telejornais e nas redes sociais quantas pessoas estão indo às ruas para alimentar os que precisam,
É maravilhoso isso. Na fase da vida que eu estou vivendo, se eu analisar 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, acredito que não pudesse acontecer dessa maneira, nessa velocidade. Então, os carentes estão sendo assistidos, graças a Deus, e que assim continue. Estou às ordens, amigo Luiz. Pois é. Nesse momento, nós podemos fazer alguns comentários aqui de algumas perguntas, algumas contribuições. Lisiane, durante a sua fala, ela trouxe uma afirmação, né, que é algo que já conhecemos, mas é importante. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, né? Exatamente. Aí nós como espíritas, recebemos bastante informação, não que sejamos melhores que os outros, mas a forma da gente enfrentar a vida, né, é um tanto diferente. Então, nós sabemos que há poucos dias eu via na internet que nós já tivemos pandemia em 1720, depois em 1820, depois em 1920, entre 18 e 20, né, que foi a gripe espanhola, e agora tivemos essa pandemia, ou estamos tendo essa pandemia. E nesse momento a gente pode pensar assim, a cada 100 anos a humanidade tem uma oportunidade, né, de se impulsionar, né? Você comentou agora sobre o que está se fazendo, a reação das pessoas e tudo mais. Isso é importante, né? Se tiver algum comentário a fazer. Dando sustentação, buscando a sustentação que eu já falei, né? Esse momento que nós temos que estudar, analisar, não somente as nossas questões econômicas, financeiras, trabalho, responsabilidade, assuntos pendentes, mas e os nossos assuntos pendentes existenciais? O que nós estamos fazendo a respeito? Então, como você mesmo falou, nós estamos vivendo sempre umas sacudidas, né, que na nossa rota evolutiva o homem sofre, mas a gente só percebe a do momento, porque passa a ser mais agudo. E as anteriores, e as epidemias passadas, o que representaram naquela época? São as leis morais, está no livro dos Espíritos, lei de destruição, lei do trabalho, lei do progresso. Nós estamos montados nesse carrilhão, desse trem. É a lei do progresso, estamos submetidos a isso, não é o fim do mundo, é mais uma fase de reposicionamento e redirecionamento, como foi as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como o homem avançou em tecnologia, mas avançou também na nossa consciência existencial. Hoje, com 7 bilhões de habitantes no planeta, nós temos muito menos guerras do que quando nós tínhamos talvez 2 bilhões de habitantes, quando as buscas e o avanço era territorial. Hoje já entendemos que a nossa busca é intelectual. Hoje se invade a mente do outro a partir de canais como esse, televisão, as redes sociais. Então, que a gente tenha a possibilidade de usar esses canais para agregar valor. Não é para trazer desarmonia, é para trazer a harmonia que Deus nos concedeu, todas essas ferramentas, porque nada acontece, Deus é onisciente, onipresente, nada acontece sem o seu conhecimento. Se isso está acontecendo, foi uma oportunidade que Ele nos deu para fazer um bom uso dessas ferramentas, que a gente possa semear. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Traduzindo em outras palavras, eu costumo dizer que faça o que você quiser da sua vida, arque com as consequências, a semeadura é livre. Então que a gente possa aproveitar esse momento para poder agir de uma forma diferente. Pois é, não é para sair desse momento com ganhos materiais, né? É isso aí. Teve a nossa companheira Andete, ela fez algumas considerações durante a palestra, e ela mencionou a importância da prece. Você puder comentar algo para reforçar isso, é bom, a respeito da importância da prece nesse momento. Claro, muitos podem perceber ou tratar a prece erroneamente como uma obrigação com Deus, né? Então, deixa eu fazer uma oração aqui que eu estou em falta com Ele. Na realidade, eu estou aqui só transferindo que eu botei o ar-condicionado, eu acho que eu botei ele muito quente, mas enfim, eu sobreviverei.
Então, a prece é uma oportunidade de, primeiro, essa busca interior, né? Entrar em nós, na nossa consciência do que nós somos, nas nossas reflexões. Primeiro, agradecer sempre pela oportunidade. Pedir, a gente sempre vai estar sempre pedindo por alguma coisa, via de regra de assuntos terrenos, né? Assuntos espirituais, a gente deixar para segundo plano. Pedimos pelos nossos familiares, amigos, mas não podemos perder a percepção correta de que o momento de uma oração é um momento mais intenso, onde nós estamos emanando, somos transmissores e receptores de onda de vibração. É o plano das energias, estamos submersos no oceano de energias, assim o Emmanuel nos provoca. Então é nesse momento que a gente pode enviar boas vibrações para quem precisa, para os aflitos do nosso relacionamento que nós conhecemos, pedir tranquilidade, calma, pedir auxílio ao nosso anjo da guarda, que está o tempo todo conosco, não exatamente presente, mas sempre em conexão conosco, sabe de nossas fraquezas, nossas fragilidades, conhece de nós mais do que nós mesmos conhecemos a nosso respeito, porque participou de nossa programação reencarnatória, então devemos muito a ele, devemos nas nossas ações agradecer. Então a oração é um momento, como o nosso querido Luiz Saião, na década de 20, aquele advogado espírita, ele nos colocou. Jesus, ele é um alerta assim, Jesus, pessoal, Jesus veio do céu para a terra para levar o homem da terra para o céu. É tipo assim, acorda para a vida. Ele não veio para poder formar somente as igrejas. Ele disse, vós vos reconhecereis como meus discípulos quando se amarem. Coisa simples. Qual é a dificuldade? Depende de cada um de nós. Então, em nossas orações, que a gente consegue estabelecer esse nível de frequência vibracional, ultrapassar, porque habitamos uma barreira densa de energias, porque quanto mais próximo da crosta terrestre, mais densa é essa energia. Quando nós sutilizamos as nossas ondas de vibração e pensamento em oração, nós alcançamos planos superiores, fazemos conexões com o nosso anjo da guarda, conexões com espíritos que estão lá em cima, torcendo por nós e aplaudindo a nossa rota, porque aqui eles estiveram. Pois é, você acabou de falar do amor, e Lisiane, ela diz que o sentido da vida é aprender a amar. E é o que a doutrina espírita tem nos ensinado o tempo todo, né? É isso aí. Essa coisa que tão distorcida, né, essa palavra amor, tão banalizada, né, tão invertida, amor com sexo, com paixão, com posse. É amor de mãe para filho, tem um amor mais intenso do que esse, pai para filho, mais verdadeiro, sem interesse. Então, quando Jesus veio nos colocar que precisamos amar uns aos outros, é nesse sentido, porque a manifestação do amor, ela se dá de todas as maneiras, na atenção, na singeleza da relação, no contato, na preocupação com o outro, que se distorce um pouco, né? Porque são ondas de vibração, de energia que nós disparamos em nós por essa forma de sentir, que a gente traduz por uma palavra singela chamada amor. Então a gente pode estabelecer relações fraternas querendo bem, não desejando mal. Isso é amor. Pois é. Nós vamos agora começar a... Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, para mim. Teve um comentário a respeito de como os espíritos saem desse processo, né? Aqueles que estão a desencarnar. Aí eu, devido ao tempo, eu já vou até responder. Diz o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, né? Como é a morte para o homem? E aí é dito por... Os Espíritos responderam a Kardec que a morte do homem será para ele conforme foi a sua vida, né? E é natural que agora, num momento como esse, aquele que sai que desencarna nesse processo vai ficar no processo natural chamado de perturbação por algum tempo, né? Porque é um processo que principalmente muitas pessoas ao mesmo tempo. E isso é um processo natural que ocorre, mas a espiritualidade vai cuidar para que essa pessoa entre em equilíbrio, né? Logo em seguida. Bom, pessoal, nós vamos chegando para o final e queremos aproveitar esse momento para que vamos orar, agradecendo a Deus, agradecendo a todos que estão aí no momento online, ligados a nós,
a Jesus, agradecer ao nosso companheiro Erickson Mendonça, que é trabalhador do Centro Espírita Paulo Estevão, casa que é parceira daquela fraternidade, como todas, mas que sempre houve uma relação muito grande entre essas duas casas. E agora nós vamos pedir a todos que estão online que possam vibrar por aqueles que estão doentes, né? Doentes, aqueles que estão internados, aqueles que estão em dificuldade ou com medo mais intenso, vivenciando momentos de angústia e de dor. Nós podemos também, nesse momento, lembrar dos entes queridos que estejam passando por essas dificuldades. Lembrei-me no momento do nosso amigo Fred, que é esposo de nossa irmã Neide Caldas, que está internado também. E rogar a Jesus, que ampare a todos, ilumine, dando para eles o conforto, também aos familiares, para que possam superar esse momento de dificuldade. Nós vamos pedir a Jesus que envolva o nosso planeta, que possamos todos, nesse momento, através das nossas vibrações, envolver o planeta Terra em energias de paz, de harmonia, de saúde, para que tudo possa transcorrer em paz. Lembrando também de pedir ao Mestre Jesus pelos nossos dirigentes, para que possam tomar sempre as melhores decisões em benefício do povo. Que Jesus nos abençoe e nos ampare agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Bem, encerramos então a nossa atividade de hoje. Queremos mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao nosso companheiro Erickson e informar a vocês que no próximo dia 9/5, né, no sábado, estaremos trabalhando com o companheiro Ariasvaldo, também é palestrante da nossa casa, assim como o Erickson. Fez a primeira palestra hoje, foi apenas a primeira, outras virão, né, Erickson? Em breve você estará aqui de volta. Agradeço o convite. Ele estará nos trazendo o tema O Homem Integral. É a próxima palestra, que será de sábado. E agora, companheiros, vamos então encerrar a atividade de hoje. Erickson, se você tiver algo mais a dizer, temos aí uns 4 minutos. Se despedir, só agradecer a todos, agradecer o carinho, a atenção, pedir desculpa pelas limitações naturais desse que vos fala, né? As coisas boas que foram ditas foram intuídas, inspiradas por esses que estão aqui do meu lado. O que sai errado é minha responsabilidade. Obrigado a todos. Obrigado. Encerramos então a atividade de hoje com votos de paz para toda a humanidade e para todas as consciências, como dizia Tia Nova. Até mais, amigos. Bom dia.